A graça e a paz, queridos, estamos aqui para trazer a lição de número 5. Hoje nós vamos estudar um tema interessante, como os demais, né? A lição 5 fala uma perspectiva pentecostal de missões. Nós vamos estudar missões hoje, mas partindo de uma perspectiva pentecostal, certo? Então vai ser bênção pura, ok? O nosso textuário diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Está em Atos capítulo 1, verso 8, foi Jesus quem disse essa palavra, né? A verdade prática, que é a síntese da nossa lição, fala: o Espírito Santo derramado no Pentecostes é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da sua atualidade, né? Então, Deus não mudou, o Espírito Santo não mudou, Jesus não mudou, né? O Espírito Santo é o mesmo, Jesus é o mesmo ontem, é hoje e é eternamente. Então, não tem mudança. Deus continua o mesmo, a Bíblia também não mudou. Então, o mesmo Jesus que batizava com o Espírito Santo é o mesmo que batiza hoje. Ok? E antes de entrarmos no assunto, que está aqui em Atos 2, versos de 1 a 8 e versículo 14 a 18, eu quero lembrar você, para não se esquecer de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, se você gostar, compartilhar com seus amigos, tá bom? Com seus grupos. Nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus, tá? E dá um toquinho no sininho também para tu receber novos anúncios, né? Notificações de novos vídeos. Eu tenho aí 580, quase 600 vídeos. Você pode escolher aí, clica em cima da minha foto ou do nome do canal e você vai ver os vídeos todinho que eu tenho aí, que vai te ajudar muito, né? Não é só vídeo de escola dominical, tem outros assuntos, tá bom? Então, fica conosco aí até o final e Deus é com a gente, tá? Nós vamos estudar hoje missões na perspectiva pentecostal. Bem, a paixão pelo evangelismo, né, em missões, ela é uma marca da identidade da nossa igreja pentecostal, entendeu? Ela é uma identidade pentecostal no mundo, especificamente no Brasil, certo? Então, vou repetir: paixão pelo evangelismo e missões é uma marca da identidade pentecostal no mundo, e especificamente, né, no país em que nós vivemos, o Brasil, na nossa pátria. Ok? Então, o Espírito Santo atuando na igreja, ele coloca como prioridade a obra missionária, porque a igreja tem que crescer, não trocando de membros, né? Às vezes é preciso e tal, tem a vontade de Deus, tem a do homem, mas o importante é levar pessoas a conhecer o Evangelho e aceitar Jesus. O importante é esse. Não se esquecendo, a obra missionária é Jerusalém, Judéia, Samaria e confim da terra. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que a igreja tem responsabilidade com Jerusalém. A igreja tem responsabilidade com a Judéia. A igreja tem responsabilidade com Samaria, com o confim da terra. Isso aí ela tem que evangelizar essa área toda. Então, é responsável. E o Espírito Santo está aí para capacitar a sua igreja para levar essa palavra abençoada de transformação. O mundo não entende nada das coisas de Deus. O mundo lê uma Bíblia, não entende. Mas a Bíblia que o mundo lê é a nossa vida. Nós lemos a Bíblia, mas ele lê a nossa vida, e é através da nossa vida que eles vão aceitar ou rejeitar. Então, vamos pregar o Evangelho, vamos levar a palavra, vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Tá bom? Então, essa é a questão. A primeira parte aqui, uma perspectiva pentecostal de missões. Bem, nós somos evangélicos. Então, historicamente, evangélico, como é que o evangélico é conhecido? Fala para mim. Olha, o evangélico ele é conhecido, primeiro,
quando ele mostra um compromisso pessoal com Jesus, a partir de quê? Do novo nascimento, sendo uma nova criatura em Cristo Jesus. O evangélico é isso, dentro do nosso contexto, né? Dentro do nosso contexto, alguém evangélico, alguém que tem o compromisso com Cristo. Segundo, autoridade bíblica. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E apelo de anunciar Cristo, com certeza. Então, basicamente, esses princípios são os que os evangélicos têm em comum. Nós temos a Bíblia, pregar o evangelho e ter um compromisso com Cristo. E quem tem um compromisso com Cristo vai ler a Bíblia, vai pregar, vai fazer o que tem necessidade. A reforma protestante, ela traz uma ênfase aqui para nós, né? Ela diz, autoridade das Escrituras, salvação pela fé e o sacerdócio universal dos crentes. Então, a reforma protestante aqui, ela traz aqui uma coisa muito importante, que somente, né, a autoridade das Escrituras, igreja, denominação, líder, ninguém tem autoridade sobre a Bíblia para fazer dela o que quer e usar como quiser. Não. A autoridade da igreja dada por Deus é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a palavra escrita para nós. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Nenhum líder pode determinar como Deus deve fazer. Nenhuma denominação deve mudar a Bíblia. Nada, nada. A Bíblia é a autoridade máxima na igreja. Tá? Quando alguém pregar, vai lá ver se ele está pregando de acordo com a Bíblia. Mas ele está pregando de acordo com a minha denominação. Não, eu não quero que ninguém pregue de acordo com a Assembleia de Deus. Eu quero que alguém pregue de acordo com a Bíblia. Agora, se a Assembleia de Deus estiver dentro da Bíblia, amém. Mas se estiver fora, eu estou fora também. Eu quero saber, eu tenho que ser bibliocêntrico. É cristocêntrico, é bibliocêntrico, é teocêntrico, entendeu? Não tem jeito. É Deus no centro, Pai, Filho e Espírito Santo, e a sua palavra. Paulo pregava, os bereanos iam lá conferir, é isso aí mesmo? Vamos ver. Paulo não era o cara, realmente, ele foi um grande apóstolo, homem que recebeu revelações profundas, que nem ele, ninguém nunca recebeu mais. Está lá na Bíblia. Mas quando ele pregava, alguém ia lá conferir. A Bíblia é autoridade. Então, não podemos dispensar isso, certo? E a salvação é pela fé. Pregou o Evangelho, pregou a Bíblia, aceitou Jesus, é pelas obras, não é pela fé. Justificado por mediante a fé, temos paz com Deus. A reconciliação é pela fé. Entendeu? Então, a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Entendeu? E o sacerdócio nosso, o profeta traz a mensagem de Deus, né? Nós levamos para Deus as nossas necessidades. A igreja está aí para isso, se apresentar a Deus, apresentar as suas necessidades pessoais, a necessidade do próximo. Né? O sacerdote está ali, entre Deus e o povo. Jesus é o principal sacerdote, é o único sumo sacerdote, o único. Ele, por ser divino, ele pode segurar na mão de Deus. Por ser humano, ele pode segurar na mão do homem. Entendeu? Ele é o perfeito sacerdote por causa disso. Ok? Então, a gente precisa entender isso. A fé cristã é importante, mas o sacerdote universal também é. Entendeu? Então, nós somos pentecostal. Então, com o termo pentecostal, a gente se refere quem? Aquele que teve uma experiência de ser batizado com o Espírito Santo. Esse é o pentecostal, foi batizado com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, conforme os apóstolos. Entendeu? Então, a gente precisa entender isso, que é muito importante. Ok? Se você quiser entender mais alguma coisa sobre esse batismo com o Espírito Santo, eu tenho um livro que fala sobre o batismo pentecostal, o batismo com evidência de falar em língua. Eu tenho esse livro, se você quiser, né? Você adquire ele aí, que eu coloco no correio, ele chega na sua casa. Ok?
Então, a contribuição pentecostais às missões, ok? Uma das contribuições mais significativas para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar a igreja onde Cristo não foi anunciado. Então, o apóstolo Paulo ele tinha essa ênfase também. Ele disse lá em Romanos que ele queria anunciar o evangelho aonde Cristo não tinha sido anunciado, para ele não anunciar Cristo em terra alheia, em lugares que já tinha sido anunciado, que tem igreja, né? Ele preferia lugares virgens, aonde ninguém nunca tinha ouvido falar de Jesus. Entendeu? E deve ser hoje, né? Deus direciona a obra missionária, Deus dirige. Quando a igreja local se coloca à disposição, com certeza Deus vai orientar, porque não tem ninguém mais interessado de ganhar alma do que o próprio Deus. Tanto é que ele enviou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. A ênfase é essa. Deus é o maior interessado na obra missionária, que ele ama. O que impulsiona a obra missionária no coração de Deus é o amor. Ele não vê nada em nós que agrade. São pecadores natos, mas o amor dele supera, que ele manda. Vai pregar para ele, prega o arrependimento, né? É essa a mensagem da obra missionária. Não é uma mensagem especial. É pregar o que João Batista começou a pregar, arrependimento. É pregar o que Jesus começou a pregar, arrependimento. É pregar o que a igreja primitiva pregava, os pais da igreja pregaram e a igreja prega até hoje, arrependimento. E Pedro deu outra ênfase, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venham sobre vós tempo de refrigério. É essa mensagem de missões. Entendeu? Tu não vai ter que pegar um catálogo diferente, nada, é a Bíblia. Prega o que está escrito, que o Espírito Santo confirma aquilo que está na palavra. Ok? Então a gente precisa entender isso. A contribuição da nossa obra missionária através dos pentecostais tem sido muito bom. Então, o sucesso de missões, nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo. Deu lugar ao Espírito Santo, deixa te usar. Deixa Deus te usar conforme Ele quiser. Né? Bem, número 2 aqui. A obra missionária depois do Pentecoste. Então, a causa da obra missionária na primeira igreja, né? A igreja primitiva, ela recebeu o poder do Espírito Santo, receberam a capacitação para fazer a obra de Deus até os confins da terra. Quando eles receberam o poder, eles entenderam isso. Né? Eles entenderam. Então, esse período, né, a gente vê pelo livro de Atos e pela história, né, pelos pais da igreja, foi o período que mais a igreja cresceu. A igreja veio, está crescendo até hoje. Certo? O templo de Jerusalém era pedras para crescer. Né? Foi feito o templo crescendo com pedras frias, sem vida. Mas a igreja é pedra viva. E ela vai crescendo. Ó. E não tem fim. É até o último ser salvo lá, até o arrebatamento. Entendeu? Então, é uma coisa muito importante. A gente vê a igreja crescer com salvação de alma. Não trocando de membro, né? Às vezes isso é necessário, mas o importante é ganhar alma. Missões é ganhar alma. É discipular quem ganhou, é ensinar a ser crente. Isso aí é missão. Né? Pode ser em Jerusalém, pode ser na Judéia, pode ser Samaria, com o fim da terra. O importante é pregar o evangelho e fazer discípulos. Ide e ensinai. Certo? Então, a gente tem que alcançar as nações. Né? Então, a igreja está aí na terra. E Deus escolhe. É Deus que vocaciona. Não adianta eu arrumar minha mala e ir para o estrangeiro se Deus não mandou. Né? A gente tem que entender isso também. A obra missionária é uma chamada. Todo mundo tem que evangelizar, tem que ganhar. Agora, sair de um país com uma família para um lugar sem direção de Deus, não é isso que a gente estamos aprendendo hoje.
Mas se a igreja está preparada para enviar um missionário na direção de Deus, é de Deus. É isso que Deus quer. Né? E tem muita igreja no Brasil rica financeiramente, rico da graça de Deus, pastores de visão, e estão mantendo missionários no exterior, fazendo a obra de Deus. Né? E aqui também. Então, a gente sabe que isso está acontecendo. Agora, é preciso que se dê mais ênfase a muitas igrejas que ainda não se despertaram para a obra missionária. Entendeu? É isso aí que a gente precisa entender. Então, a expansão missionária da primeira igreja. Então, depois de serem cheios do Espírito Santo, né, eles saíram, já naquele dia mesmo, 3.000 almas quase já veio para Jesus. Ali já mostrou o que estava, a mudança que houve. Né? Aqueles homens tudo preso dentro do cenáculo, Jesus entrava lá para falar com ele, todo mundo trancado com medo do judeu, mas quando o poder desceu, o medo foi embora, abriu as portas, foram lá para fora falar a palavra de Deus. Entendeu? Então, Paulo, em Atos destaca a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior apóstolo da igreja primitiva. Pois ele estabeleceu igreja nos 4 cantos ali, nas 4 províncias romanas, Galácia, Macedônia, Caia, Ásia, e também estão registrados os trabalhos importantes de outros homens, né? Como Barnabé. Quem vai dispensar o trabalho maravilhoso que Barnabé fez? Pedro, Silas, Filipe, João Marco, Apolo, Áquila, Priscila, etc. Então, todos, cada um deu a sua contribuição, cada um no seu dom, cada um na sua chamada, entendeu? E cada um na sua capacidade, Deus usou todos. Marcos, que foi um certo tempo, por ter abandonado lá a obra e voltar para Jerusalém, não foi rejeitado por Paulo, mas depois Paulo não falou, ele meio útil para o ministério, e também ele não escreveu o segundo evangelho. Então, cada um é usado de um jeito. A questão é se colocar disponível. Se você for uma pessoa disponibilizada para fazer a obra de Deus, você vai fazer a obra de Deus na direção e do jeito que Deus quer. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Entendeu? Então, cada um tem uma chamada, cada um tem um dom, e Deus usa cada um do jeito que ele quiser. Está entendendo? Mas a questão aqui da obra missionária é que Deus quer te usar, agora você tem que estar disponível. Entendeu? Talvez você não vai ser enviado para a África, mas vai ser enviado para o Rio Grande do Sul, para a Bahia. Ou talvez você não vai ser enviado para a Bahia, você vai ser enviado para um bairro próximo. Mas o importante é que você está fazendo a obra de missão. É uma missão plantar uma igreja. Tem bairro que tem igrejas, mas igrejas às vezes fracas, né? E às vezes tem lá 300.000 pessoas naquele bairro e a igreja lá tem 30 membros, 40. Então é preciso abrir um trabalho lá que realmente funcione e vá atrás das almas, né? Isso aí acontece. Então a gente tem que entender também como Deus quer me usar, aonde Ele quer me usar, mas a obra missionária, ela precisa ser feita debaixo do poder de Deus, o poder pentecostal, porque senão não funciona. Entendeu? Deus, ele não faz acepção de pessoa, né? O apóstolo Pedro foi um missionário cheio do Espírito Santo, né? E reconheceu que todos os seres humanos são alvo do amor de Deus. Deus falou para ele, o Espírito Santo: Pedro, não faz acepção de pessoa, não. Entendeu? Para Deus não tem ninguém impuro, todo mundo é impuro, no sentido de pecador. Não tem judeu, não tem grego. Paulo escreveu que Deus derrubou a parede da separação. Acabou. Hoje não tem mais esse negócio de grego, judeu, não. Todo mundo é pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram, todos precisam do evangelho. Entendeu? Então, se o pecado é universal, a pregação também tem que ser universal. Repito, todos os pecados instituídos estão na glória de Deus, universal. Então, o evangelho também é universal. Ide por todo mundo, a toda criatura. Pronto, acabou. Deus não faz acepção de pessoa, né? Então, a gente precisa entender. O Espírito Santo, ele não pode estar ausente da obra missionária.
da obra evangelística, seja lá o que for, o Espírito Santo tem que estar na frente. Então, precisamos ver isso, ok? Número 3 aqui, a última parte. A ação do Espírito Santo na obra missionária. Bem, a função do Espírito na obra missionária. Então, dentre muitas funções do Espírito Santo, né, estão a de ungir, inspirar, separar, enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra. Certo? Isso aí é preciso entender que é o Espírito Santo que revela, que mostra. O Espírito Santo revela a igreja, revela o pastor, quem deve ser enviado, quem deve ser ordenado, quem deve ser consagrado, quem deve ser separado. Entendeu? O Espírito Santo é aquele que está ali na igreja, ele está ali para revelar, ensinar, orientar, dirigir, falar. Entendeu? O Espírito Santo na igreja de Antioquia, nós estamos vendo aqui, ele falou: separai-me o Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Quem que falou? O Espírito Santo. A igreja impôs as mãos. O que significava impor as mãos ali? A igreja tinha que assumir a responsabilidade daqueles missionários. Agora, quem envia é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo envia um missionário para a obra, a responsabilidade é da igreja, é o Espírito Santo que envia, mas a responsabilidade é da igreja. A igreja impõe as mãos, ora por ele, dá autoridade a ele para ele ir, libera ele, mas vai ter que cuidar também, não é enviar e abandonar para lá, não. Entendeu? Quando a igreja envia alguém, ela tem que ter responsabilidade com quem está enviando. Tem que saber quem é que está enviando. Tem consciência de que é chamado, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, tá bom, agora vamos enviar e vamos cuidar. Não pode deixar para lá, não, já foi enviado, deixa para lá, não. Isso aí é um pecado capital. Entendeu? Enviou, cuida. Se não pode cuidar, não envia. Né? Então, a gente precisa entender isso. Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Não tem como, gente, fazer obra missionária sem o poder do Espírito. E aí é uma obra natural. Qualquer um pode fazer, mas não traz fruto. Sem o Espírito Santo, você enche a igreja, o recinto, o ambiente de pessoas irregeneradas que entra e sai sem nascer de novo. Que entra e sai sem ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Muito cuidado. Sem o Espírito Santo não tem regeneração espiritual. Sem o Espírito Santo não tem salvação. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ponto final. Entendeu? Os cristãos primitivos eram, no seu turno, eram fiéis em suas contribuições e proporcionavam aos apóstolos que tivessem mais ousadia, né, e poder para isso. Está lá em Atos 9:31. O Espírito Santo capacita para a obra. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários, entendeu? Para anunciar a palavra, as boas novas. Então, sem Espírito Santo não tem salvação. Vamos guardar isso. Em Atos 16, nós temos uma revelação clara do Espírito Santo, né, que desejava que a ação missionária seja realizada. Paulo quis ir para um lugar, o Espírito Santo não deixou. Quis ir para outro, ele não deixou. Depois, ele, através de uma visão, ele mostrou para Paulo onde ele queria Paulo. Porque Paulo era uma pessoa dinâmica demais. Ele queria estar em movimento. Mas para onde ele ia não era a vontade de Deus. Ele tentou ir para outro lugar, Deus também não permitiu, porque não era a vontade dele. Até que Deus revelou: eu quero que você vá para cá. Aí ele foi, né? Passou muita luta, muita prova, mas era o lugar que Deus queria. Às vezes a pessoa vai para um lugar só luta, não é de Deus. Não é de Deus? Só é de Deus quando só tem bênção? Eu também já fui para um lugar que foi prova pura, mas era de Deus que eu fosse lá passar por aquilo, né? Então a gente precisa entender isso também. O importante é pregar a palavra de Deus. Então, nesse sentido, né, o Espírito Santo também é o instrutor, é o mestre, é aquele que orienta, que ensina, certo? Jesus mesmo falou: quando ele vier, vos ensinará todas as coisas e vos guiará em toda direção. É essa ação do Espírito Santo. Não vamos desprezar a pessoa do Espírito Santo.
Ele tem que estar em primeiro lugar, nos orientando, nos dirigindo. Porque sem ele não tem obra missionária frutífera. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Então não é por acaso que o poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente do livro de Atos. Certo? Se o livro de Atos fosse chamado livro do Espírito, seria melhor. Porque, na verdade, o livro de Atos é um livro do Espírito Santo. Do começo ao fim. Entendeu? Então, Jesus, antes de iniciar o ministério dele, ele foi ungido com o Espírito Santo com o poder. E andou fazendo bem. O mesmo Espírito desceu sobre ele no dia do batismo, depois o Espírito Santo levou ele ao deserto para ser tentado pelo diabo 40 dias, depois trouxe de volta e colocou ele no ministério para fazer a obra que ele fez. E pelo Espírito Eterno ele foi entregue na cruz do Calvário. Ressuscitou no poder, né? E derramou depois o seu Espírito sobre a vida dos apóstolos. Isso aí é que é a coisa mais importante. Então, na parte final, Deus age por meio do Espírito. Então, na obra Verdade Pentecostal, aqui ele traz um parecer do pastor Antônio Gilberto, que descreve que a assistência do Espírito Santo na obra missionária, né? Ele mostra que o Espírito escolhe, envia, capacita, direciona os evangelizadores. É o que observamos no livro dos Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja. Entendeu? Essa lição é para mostrar que sem o Espírito Santo não dá. Sem o Espírito Santo não adianta. Sem o Espírito Santo é perder tempo. Entendeu? Não adianta. Então, fica claro que o Deus da Bíblia não é deísta. Deísta é aquele cara igual fez esse relógio aqui. Nunca mais ele viu esse relógio. É assim que o deísta acha. Deus criou o mundo e deixou ele para lá. Mas aqui que está mostrando que Deus é presente. Tá? Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe, é o Deus que habita na gente. A Bíblia diz, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós, que não sois de vós mesmo, que foste comprado por bom preço, por isso glorificai a Deus no vosso Espírito e no vosso corpo, aos quais pertence a Deus. Nós somos o templo hoje, a igreja, nós, particularmente, nós somos o templo do Espírito Santo. Entendeu? Deus está conosco, em qualquer lugar que você estiver. Entendeu? Então, assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo com eficácia e direção de vida. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito Santo na obra missionária é uma ênfase pentecostal. Então, muitas vezes, querido, a igreja, mesmo pentecostal, não é um celeiro, né, de evangelismo com eficácia na direção de Deus, porque às vezes prevalece mais a opinião humana. Às vezes as pessoas fazem muita obra de Deus, mas do seu jeito. Não tira um tempo de jejum e oração para buscar a direção de Deus, para perguntar, Senhor, como tu queres que eu faça essa obra? As pessoas não fazem, eles põem na cabeça, vai ser assim, assim, procura imitar uma outra igreja, aquela igreja fez assim, deu certo, aquela outra fez, não deu, eu vou fazer assim, eu vou imitar aquela e tal, e não busca a direção do Espírito Santo. Precisamos fazer a obra de Deus, mas cada igreja tem a sua peculiaridade. Por causa disso, cada igreja tem que buscar de Deus uma direção, que pode ser diferente da tua vizinha, tá? Pode ser diferente daquela igreja que tu vê na mídia, que cresceu muito. Você quer criar um ambiente idêntico, mas não é o plano de Deus. Você quer ir para um lugar, Deus quer ir para outro. Você quer ir para cá, espera Deus mostrar para onde você quer ir. E às vezes nós erramos muito porque passamos à frente de Deus e não temos paciência para esperar. Mas Deus é conosco. E para encerrar, nesta lição, nós estudamos que uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas é o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Então, que Deus te abençoe, guarde essa lição no seu coração, não ligue para a crítica, não ligue se você não concorda ou discorda, particularmente, vá buscar o poder de Deus. Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o coração.
Deus te abençoe e se inscreva no meu canal, hein? Não se esquece não, dá o seu like. Um abraço.